Quase 13 quintilhões por cento. Essa é a inflação acumulada na Argentina desde 1935, ano da criação do Banco Central do país. Esse número quase incompreensível, na prática significa que o dinheiro dos argentinos perdeu todo o poder de compra, já não vale mais nada. E é um número também utilizado no título de um artigo recém-publicado pelo Javier Milei no jornal Clarín, em que ele defende uma nova reforma para o Banco Central da República Argentina. E assim ele diz adeus para a dolarização. Pelo menos é isso que a gente pode concluir ao ler as 5 propostas de mudanças para o Banco Central. E claro que a pergunta que fica é, será que o Milei agora está então quebrando uma das suas principais promessas de campanha, dolarizar a economia e fechar as portas do Banco Central? ¿Hacer volar el Banco Central qué significa? Eliminarlo. ¿Existe algún país desarrollado que no tenga Banco Central? A ver, ¿cómo fue la historia del Banco Central en Argentina? Argentina tiene Banco Central desde 1935. O sea, antes no tenía. No había Banco Central acá, Sí. ¿ok? ¿Cuánto era la inflación? 3%. Pois a gente precisa entender o seu embasamento. Ele dá basicamente 2 justificativas antes de apresentar essas 5 ideias de mudanças para o Banco Central. A primeira justificativa é o óbvio. Em toda a sua existência, o Banco Central fracassou no seu primeiro mandato, que é preservar o poder de compra da moeda. A inflação foi elevada em várias décadas e dizimou todo o poder aquisitivo do peso argentino. Estamos hablando de 1000%, asciende a 1500%, asciende a 2000%. Llegamos a tasas al final del periodo de Alfonsín de 1000% anual. Y es un momento de desesperación porque la gente pierde la orientación frente a la vida, digamos. Desordena e cria muita incertidumbre. A incertidumbre genera muita angústia. E a segunda justificativa é que o próprio Banco Central, em 2012, passou por uma nova reforma. A chamada Carta Orgânica, que é uma espécie de lei para o Banco Central, ela foi modificada neste ano e que passou a ter vários mandatos. Em vez do primeiro e principal, talvez o único mesmo importante, preservar o poder de compra, ser o guardião da moeda, o Banco Central da Argentina acabou recebendo outros objetivos secundários e isso ajudou a colocar o Banco Central como o grande devasso emissor. Era assim que Roberto Campos referia ao Banco Central do Brasil lá na década de 60 e 70, quando imprimiu muito dinheiro para financiar também toda a farra fiscal. Na Argentina foi a mesma coisa. O Banco Central serviu como aquele que possibilitou todos os déficits fiscais e assim imprimiu tanto dinheiro, com tantos objetivos secundários e desnecessários, que ele foi desvirtuado e assim o peso que sofreu e, portanto, a população viu seu dinheiro, perdeu todo o seu valor. Esses foram os 5 novos objetivos dados ao Banco Central lá em 2012. Estabilidade monetária, estabilidade financeira, emprego, desenvolvimento econômico e igualdade social. Pois, no artigo publicado, Milei então defende 5 principais mudanças nesta nova Carta Orgânica, em que ele deve enviar um projeto de lei para o Congresso argentino nos próximos dias ou próximas semanas, e aqui ele descreve quais são, então, as grandes modificações. Em primeiro lugar, eliminar esses 5 novos objetivos e simplesmente se ater ao que é o grande mandato, o grande objetivo, ao que deveria ser a razão da existência de um banco central, que é estabilidade monetária, preservar o poder de compra da moeda. Isso significa inflação controlada e não inflação galopante de 2 dígitos ou de quintilhões por cento ao longo de décadas. A segunda modificação seria proibir taxativamente qualquer financiamento do Tesouro e de estados também municípios pelo Banco Central. Então o Banco Central da Argentina será proibido de comprar títulos de dívida do Tesouro Nacional diretamente ou no chamado mercado primário, porque isso seria um financiamento direto do Tesouro pelo Banco Central. Inclusive, esse é um artigo que nós temos na Constituição Brasileira de 88 e que veda o financiamento do Tesouro Nacional pelo Banco Central do Brasil. A terceira modificação seria blindar o presidente e os diretores do Banco Central da interferência política, que é o que acontece em países emergentes e que acontecia no Brasil também, quando o presidente do Banco Central era nomeado pelo novo presidente, em que mudava tudo e colocava alguém sumiço,
que executava as ordens agora do presidente da República e não seguindo o mandato de preservar o poder de compra da moeda, de estabilidade monetária. Então aqui tem a ideia de autonomia, de independência do Banco Central, independência das pressões políticas, das pressões fiscais. E que então o presidente poderia indicar um novo presidente do Banco Central, mas para demiti-lo seriam necessários 2/3 tanto do Senado quanto da Câmara de Deputados. Então é uma forma de blindagem adicional de toda a política monetária das pressões políticas. E aqui está apenas seguindo as melhores práticas nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, inclusive. A quarta mudança busca restringir o repasse de resultados positivos do Banco Central para o Tesouro, salvo quando esse resultado for utilizado para o cancelamento da dívida pública, então não para pagar despesa corrente. E é mais uma forma de evitar que o Banco Central seja usado para financiar o gasto público. E a quinta mudança envolve questões mais técnicas, como, por exemplo, acabar com o que o Milei chamava do golpe das letras intransferíveis, que era um título usado pelo Tesouro Nacional junto ao Banco Central para ajudar mais ainda no seu financiamento. E o presidente argentino encerra o artigo dizendo o seguinte: portanto, essa reforma da Carta Orgânica do Banco Central da República Argentina, junto às novas regras fiscais, déficit zero e shutdown, a nova lei de mercado de capitais e a desregulação do mercado de seguros, colocará fim a 91 anos de saqueio, expropriação, impunidade e decadência, e que nos permitirá fazer a Argentina grande novamente. Então essa é a proposta de mudança. Agora veremos o que vai acontecer nas próximas semanas e com o projeto de lei efetivo. Agora, claro, a grande questão é: o que aconteceu com aquela promessa, a grande bandeira que o Milei defendia de dolarizar a economia e acabar com o peso argentino e com o próprio Banco Central do país? Aí que a gente precisa relembrar o que é a realidade política e o que é uma campanha eleitoral. Eu não duvido que o Milei ainda queira acabar com o Banco Central, instituir o dólar, permitir o livre uso de moedas, inclusive pagamento de impostos em qualquer moeda que seja. Mas o fato é que Milei fez uma escolha política. E ele já falou isso algumas vezes, eu já ressaltei esse ponto aqui no canal, porque assim que ele assumiu o governo, ele decidiu salvar o peso argentino. Qual foi o cálculo político que ele fez? Isso não significa passar pano ou não, mas sim o seu processo decisório diante agora do poder da caneta e entendendo as consequências que teriam as suas ações. A Argentina estava à beira de uma hiperinflação. Então qual foi o cálculo do Milei? Se ele abandonasse o peso, dolarizando a economia do país, a hiperinflação poderia sim ocorrer. E no curtíssimo prazo, uma hiperinflação é um processo traumático, traz desigualdade, traz uma redistribuição de riqueza forçada, isso pode gerar tumultos sociais, convulsões, manifestantes nas ruas, e ele poderia inclusive sofrer um processo de impeachment. Este era o seu principal receio e ele já falou sobre isso em algumas entrevistas. Então, para evitar que ele, em menos de 6 meses, fosse empichado, ele decidiu então, num primeiro momento, salvar a moeda do país, o que é um processo muito mais complexo, economicamente falando, do que apenas deixar aquela moeda morrer e adotar uma moeda que já é usada e conhecida e valorada pelos argentinos, como é o dólar americano. Então essa foi a sua decisão política, essa foi a escolha, salvar o peso argentino. Portanto, é bem possível que assim que ele assumiu o governo, ele percebeu o quão difícil seria eliminar o Banco Central no curto prazo, dolarizar a economia, pelas repercussões econômicas, sociais e finalmente políticas que isso poderia ter. Então essa foi a decisão do governo do Milei e por isso a promessa de dolarizar e fechar o Banco Central, ela foi postergada. E agora, com essa nova proposta de reforma do Banco Central, como é que fica essa ideia final então de dolarização? Será que de fato ela foi abandonada por completo ou apenas ela foi empurrada para um futuro talvez mais longínquo? Eu diria, e aqui vai a minha avaliação, a minha especulação, é que se ele tiver sucesso nesse projeto de lei de reforma do Banco Central e conseguir manter as demais reformas monetárias, fiscais,
ele vai sim conseguir salvar o peso, como está já sendo feito em parte. A inflação vem caindo, vem mais controlado do que esteve no passado. A taxa de câmbio do país também está bem mais estável do que esteve nos últimos 15 anos. Então ele pode ter bastante sucesso. O que vai diminuir cada vez mais a pressão para dolarizar a economia e fechar o Banco Central. Porque se a reforma monetária tiver êxito e o peso argentino se estabilizar, manter seu poder de compra ao longo do tempo, qual a real necessidade agora de abandonar essa moeda e dolarizar a economia e fechar o Banco Central do país? Então essa que foi uma grande campanha, de fato, pode estar sendo abandonada, primeiro por uma questão política de objetivos ou prioridades de curtíssimo prazo lá no primeiro ano de governo e agora com uma reforma final do Banco Central que, paradoxalmente, se ela tiver sucesso, ela vai significar que fechar o Banco Central e dolarizar a economia já não é mais tão necessário assim. Pois esse é o paradoxo do governo de Milei. O sucesso em estabilizar o peso argentino vai enterrar a promessa de dolarização e fechamento do Banco Central. E se você quiser saber mais sobre este assunto, a gente fez uma análise comparativa sobre o plano do Milei e o plano real no Brasil, e ela está disponível para os nossos assinantes do Follow the Money. Se você não segue o dinheiro, siga o dinheiro, código QR aqui na tela, link na descrição do vídeo. Nós também temos todos os documentários da série Nas Fronteiras do Dinheiro, inclusive um sobre a decadência da Argentina, filmado em Buenos Aires e que conta com a participação de especialistas para entender o que aconteceu com o país nas últimas décadas até chegar a este colapso econômico. Espero ter gostado, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e voltamos no próximo. Valeu, obrigado!